Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais fascinantes da história da filosofia. É quase uma história de detetive, a caçada de Platão ao sofista. Uma figura, olha, tão escorregadia, mas tão escorregadia que acabou desafiando a própria natureza da realidade. Parece uma pergunta simples, né? Mas foi justamente essa questão que levou Platão a uma crise filosófica daquelas. Ele foi tentar definir um mestre da ilusão e acabou descobrindo um problema muito, mas muito mais fundo do que imaginava. No seu famoso diálogo O Sofista, Platão não entrega a resposta de bandeja, não. Pelo contrário, ele nos convida para participar de uma verdadeira perseguição filosófica. E o alvo? Bom, o alvo é essa figura que se esconde nas sombras da linguagem, da aparência. Então, vamos lá, vamos entrar de cabeça nisso. A investigação toda começa com o detetive que Platão escala para esse caso, o estrangeirão de Eleia. E ele tem uma ferramenta bem específica para tentar rastrear esse tal sofista. Esse método funciona mais ou menos como uma grade de busca, sabe? A ideia é ir dividindo tudo em dois, depois em dois de novo, para encurralar o alvo. É tipo um jogo de adivinha quem, só que em vez de pessoas a gente está caçando conceitos filosóficos. E o estrangeiro aplica esse método várias vezes. Mas o sofista, nossa, ele continua escapando. Ele aparece em tudo quanto é categoria. E muitas vezes elas são contraditórias. Uma hora ele é um caçador, outra hora ele é um vendedor, aí ele vira um lutador, depois um purificador. É um verdadeiro mestre dos disfarces. E aí, depois de tantas tentativas, o método simplesmente bate num muro. E por quê? Porque o sofista lida com ilusão, com coisas que parecem ser, mas não são. E isso cria um problema fundamental. É exatamente aqui que a coisa muda de figura. Uma simples busca por uma definição acaba virando um mergulho profundo na natureza da própria realidade. A caçada ao homem se transforma numa caçada ao significado. E aqui está o impasse. Como é que é possível falar de algo que é falso, de algo que não é, sem cair numa contradição? Parece que, ao fazer isso, a gente estaria falando sobre o nada. E como se fala sobre o nada? Não dá, né? Esse paradoxo simplesmente paralisou a investigação. Para conseguir definir o sofista como um criador de falsidades, Platão precisava primeiro provar que a falsidade em si podia de algum jeito existir e ser discutida sem quebrar as regras da lógica. Para resolver esse caso, Platão teve que ser usado. Ele teve que desafiar as próprias ideias que eram a base de tudo o que ele pensava sobre a realidade. Ele mesmo disse que teve que cometer um tipo de parricídio filosófico, atacando as ideias dos grandes filósofos que vieram antes dele. E aqui está a grande sacada de Platão, a virada de chave. Ele propõe uma mudança radical no pensamento. E se o não ser não significar ausência total, inexistência, mas simplesmente diferença? Olha que coisa simples, mas ao mesmo tempo genial. Essa percepção foi a chave que destravou todo o mistério. Dizer não é mais apontar para o vazio, mas sim para algo que é diferente de. De repente, a linguagem ganha um poder todo novo. Pronto. Com essa nova ferramenta filosófica em mãos, o estrangeiro pode finalmente voltar à caçada. E dessa vez, o sofista não vai ter para onde fugir. Ao provar que o não ser como diferença é algo real e discutível, Platão finalmente consegue um jeito de prender o criador de ilusões. A falsidade agora tem um lugar lógico no mundo. E assim a gente chega na definição final. Veja que não é uma resposta simples, mas sim o resultado de toda essa investigação complexa. O sofista é, em essência, um criador de ilusões através da fala, um mestre em produzir um tipo bem específico de falsidade. A caça ao sofista foi, na verdade, o fio da meada. A verdadeira descoberta dessa história toda mudou o pensamento ocidental para sempre. Foi muito além de apenas definir uma palavra. No fim das contas, ao resolver esse quebra-cabeça, Platão fez muito mais do que definir o sofista. Ele nos deu as ferramentas para a gente poder analisar argumentos, desafiar a falsidade e buscar a verdade de um jeito completamente novo, muito mais rigoroso. É uma pergunta que torna essa antiga história de detetive filosófico mais atual do que nunca. Pelo visto, a caça ao sofista continua.